Você sabia que, em um momento de intensificação do conflito no Oriente Médio, o líder supremo do Irã fez uma declaração bombástica. Ali Khamenei pediu publicamente pela pena de morte para os líderes de Israel. Quer ficar por dentro do assunto? Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Por que Khamenei fez essa declaração? O que ela realmente representa para a política do Irã e para o futuro da guerra? E o que isso significa para os civis que vivem em Gaza, no Líbano e até mesmo em Israel? O que está por trás dessa retórica persistente que só aumenta o sofrimento de milhares de pessoas? A resposta não é simples. À medida que a guerra avança, a polarização e o discurso radical se intensificam, levando a uma escalada de violência que parece não ter fim. A guerra entre Israel e grupos militantes como o Hamas e o Hezbollah, apoiados pelo Irã, continua a deixar uma marca indelével na política internacional. A postura do Irã de tratar os líderes israelenses como inimigos a serem eliminados reflete a radicalização do discurso político, especialmente quando vemos figuras como Khamenei se referindo a Israel como uma entidade legítima. As palavras do líder iraniano, que apelam por uma ação extrema, têm sido interpretadas como uma tentativa de galvanizar apoio tanto internamente, entre seus seguidores, quanto externamente, entre outros aliados na região. Isso levanta a questão de como as decisões dos líderes como Khamenei prejudicam o equilíbrio de poder no Oriente Médio e se elas podem, de alguma forma, precipitar um novo nível de escalada. A retórica de Khamenei vem em um momento crítico, quando o Líbano também enfrentou a intensificação dos bombardeios. O Irã, além de fornecer apoio ao Hamas, também tem influenciado a dinâmica do Hezbollah, o que pode ser uma estratégia para fortalecer sua posição na guerra contra Israel. E enquanto o acréscimo aumentou, a comunidade internacional observa, dividida, sem uma resposta unificada. A chamada por pena de morte é, sem dúvida, um reflexo da profundidade da divisão e do ressentimento que permeiam as relações entre o Irã e Israel. Mas será que essa postura radical é realmente o caminho para uma resolução do conflito? Quando o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, fez sua declaração pedindo a pena de morte para os líderes israelenses, ele fez em um momento em que as transferências estavam mais altas do que nunca. Ele estava comentando diretamente sobre os mandatos de prisão emitidos contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e outros aliados de seu governo. Esses mandados surgiram como parte das investigações sobre crimes de guerra e ações militares controversas de Israel durante o conflito em Gaza. Khamenei aproveitou a oportunidade para não apenas criticar esses mandados, mas também sugeriu uma resposta ainda mais extrema, exigindo que os líderes israelenses enfrentassem um destino ainda mais drástico do que simplesmente a prisão. A guerra entre Israel e seus vizinhos tem se intensificado de maneira alarmante, especialmente nos últimos anos, refletindo não apenas um confronto militar, mas uma batalha ideológica, política e religiosa. Israel, país no epicentro desse conflito, enfrenta uma pressão crescente não apenas dos seus adversários no Oriente Médio, mas também de potências internacionais com interesses divergentes. O Irã, por exemplo, tem se tornado um dos mais ferozes críticos de Israel, apoiando movimentos como o Hamas e o Hezbollah, além de tomar uma postura cada vez mais radical no que diz respeito ao futuro do Estado judeu. No centro dessa retórica agressiva, surge uma proposta que tem gerado muita controvérsia: a pena de morte para os líderes. Nos últimos meses, as declarações de líderes do Irã, incluindo o próprio Ali Khamenei, sobre a necessidade de aplicar pena de morte aos líderes israelenses geraram uma onda de choque internacional. Este tipo de retórica extrema não apenas agrava ainda mais o clima de animosidade na região, mas também levanta questões complexas sobre os limites da diplomacia e a responsabilidade dos países em relação ao direito à vida e à justiça. Embora o Irã tenha sido um forte defensor das ações contra Israel, sua proposta de pena de morte como solução para o conflito é uma escalada preocupante. Em vez de buscar um diálogo construtivo para resolver as disputas, essa ideia de exterminar a liderança israelense sugere uma intensificação da violência, sem nenhuma. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o impacto que esse tipo de retórica tem na opinião pública mundial. A comunidade internacional está dividida. De um lado, há aqueles que defendem as ações de Israel como uma resposta legítima à defesa de seu território e de sua população. Além disso, há os que acusam o país de violar os direitos humanos dos palestinos, exacerbando ainda mais o ciclo de violência. No entanto, a proposta de uma pena de morte,
seja para líderes israelenses ou qualquer outra pessoa, apenas serve para aprofundar o abismo entre essas visões. É preciso refletir sobre o papel da comunidade internacional diante dessa escalada. Enquanto Israel e o Irã continuam a se confrontar em um cenário cada vez mais polarizado, é essencial que as nações se unam em torno de uma solução que promova a paz, respeitando a soberania de cada país e os direitos humanos fundamentais. A guerra nunca será uma solução definitiva para o conflito, e propostas extremistas, como a pena de morte para líderes, só agravam a violência, trazendo mais sofrimento para o povo civil. Embora o Hezbollah seja uma ameaça significativa para Israel, não se pode negar a superioridade militar de Israel, que se mantém como uma potência militar em termos de treinamento, tecnologia e recursos. O Hezbollah pode ser uma força de resistência popular no Líbano e um adversário difícil no terreno, mas quando se trata de força militar brutal e eficiência estratégica, Israel está entre os países mais bem equipados do mundo. O poder militar israelense, com sua combinação de forças aéreas, inteligência e defesa cibernética, continua a ser um dos maiores desafios para qualquer grupo que queira desafiar seu sóbrio. Enquanto isso, a luta contra o Hezbollah não é apenas uma questão de poder militar, mas também de estratégia de longo prazo. Israel, como uma das potências militares mais avançadas do Oriente Médio, é extremamente reconhecido pela sua capacidade de projetar força e resposta rápida, seja em conflitos com grupos militantes ou em operações de defesa nacional. Desde sua fundação, Israel se destacou no desenvolvimento de tecnologias militares de ponta, em especial em sistemas de defesa antimísseis e em sua habilidade de realizar operações militares precisas. Esses atributos se tornam ainda mais evidentes quando analisamos o conflito entre Israel e o Hezbollah. A força militar de Israel é sustentada por uma combinação de fatores, incluindo uma força aérea de elite, uma inteligência de classe mundial e um exército altamente treinado. Além disso, Israel se beneficia de uma rede de aliados estratégicos, especialmente os Estados Unidos. A aliança entre Israel e os Estados Unidos é uma das mais importantes no cenário geopolítico global, sendo fundamentada em valores compartilhados, interesses estratégicos e um forte compromisso com a segurança mútua. Essa parceria se fortaleceu ao longo das décadas, especialmente em tempos de conflito, como os enfrentados por Israel em sua complexa região. Os Estados Unidos desempenham um papel crucial na defesa de Israel, fornecendo apoio militar, inteligência e tecnologia avançada. Esse suporte inclui sistemas de defesa como o Iron Dome, que protege Israel de ataques com foguetes, e financiamento direto para a segurança. Além disso, a cooperação entre os dois países se estende a esforços diplomáticos, como a tentativa de mediação em conflitos no Oriente Médio. Na guerra, a contribuição dos Estados Unidos vai além do campo militar. A parceria inclui apoio econômico e diplomático para reforçar a posição de Israel na comunidade internacional. Em contrapartida, Israel é um aliado estratégico no combate ao terrorismo e na manutenção da estabilidade regional, compartilhando informações e tecnologias que beneficiam os interesses dos Estados Unidos. Essa relação estreita reflete não apenas uma aliança de conveniência, mas também um compromisso duradouro baseado em objetivos comuns de paz e segurança. Como você acha que Israel vai responder às ameaças do líder supremo do Irã? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E, se você quer continuar entendendo mais sobre o que está por trás dessa guerra, se inscreva no canal e ative as notificações.